convidá-los a voltar para o seu lugar, pegar a Bíblia Sagrada, abrir a Bíblia Sagrada no livro de Neemias, esse personagem que a sua história está nos inspirando a falar sobre conquistas, já há algumas semanas e ainda por mais algumas semanas. Neemias no capítulo 1, vamos voltar ao texto. A Bíblia é maravilhosa, quanto mais eu leio e releio o mesmo texto, mais eu aprendo, mais eu me inspiro, mais eu me ilumino com a palavra de Deus. Espero que seja assim com você também. Neemias capítulo 1, versículos 4 a 6. É muito importante o versículo 4 que eu vou ler, porque ele mostra o estado emocional, mental, físico, espiritual de Neemias, como introdução à oração que ele faz. Ele começa a orar a partir do versículo 5, mas o versículo 4 mostra como ele está para orar. Diz assim, versículo 4, Neemias 1. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Deus, nós oramos a ti em nome de Jesus Cristo, pedindo graça, pedindo poder, pedindo autoridade do Espírito Santo sobre a palavra, para que nesse momento poderes malignos sejam quebrados, setas diabólicas de acusação sejam queimadas, corações contritos, abatidos por causa de erros e pecados, sejam contritos e abatidos por causa de arrependimento. Senhor, oramos ao Senhor, pedindo que o sangue de Jesus Cristo tenha valor em nosso meio. A morte na cruz tenha valor no nosso meio. O teu amor tenha valor no nosso meio e, acima de tudo, o poder da ressurreição tenha valor em nosso meio. Senhor, abençoa-nos como povo teu. Abençoa-nos, Senhor, como família tua, e envolve-nos com a tua presença e palavra, em nome de Jesus. Amém. Toda igreja diga amém. Pode se assentar, irmão e irmã. Nós vamos falar sobre conquistando Jesus. Deixa eu colocar a tela para vocês. Temos falado sobre conquistas, muitas coisas a serem conquistadas. E todos nós temos necessidade de conquistar ou restaurar coisas que foram perdidas. Reconquistar, na verdade. Podemos chamar essa mensagem também de como buscar a atenção de Deus, como chamar a atenção de Deus. Se Jesus, pense comigo isso, é uma coisa louca que eu pensei hoje de manhã, mas apenas para introduzir essa introdução da mensagem. Se Jesus acordasse hoje de manhã, fosse tomar café, e durante o café pensasse, eu vou visitar a igreja lá do Brasil para Cristo do Mandaki hoje. E ele colocasse no coração dele o seguinte, eu vou lá, mas eu só quero ouvir o cântico de 10 pessoas. Eu só quero ouvir as orações de 10 pessoas. Eu só quero atender e me entregar a 10 pessoas. Será que estaríamos no meio dessas 10 pessoas? Eu sei que o que eu estou falando é irreal. Eu sei da capacidade do Senhor e do amor do Senhor de ouvir todos, atender todos.
Mas eu estou criando uma situação para que, se fosse uma situação de exclusão e fossem excluídos determinadas pessoas da atenção do Senhor, e eu quero lhe perguntar, com essa figura que eu criei, se você seria uma dessas pessoas que o Senhor voltaria a atenção dele. Uma dessas pessoas que teria a sua resposta. Uma dessas pessoas que teria a sua intimidade oferecida. Na verdade, esse fato de chamar a atenção do Senhor é uma realidade tanto bíblica como contemporânea, como nossa do dia a dia. Todo mundo quer chamar a atenção do Senhor. Todo mundo, embora os olhos do Senhor estão em toda parte, todo mundo quer que o Senhor dê uma atenção, deferimento especial para si, para a sua vida, para o seu problema, ou para o seu louvor, para a sua gratidão. Todo mundo deseja ter um particular com Deus. Como conquistar a atenção do Senhor? A Bíblia mostra muitos personagens que procuraram conquistar a atenção do Senhor. Um deles é Davi. Davi foi um homem que marcou a sua vida com um episódio terrível de adultério. Foi um homem maravilhoso. Mas ele conquistou a atenção do Senhor. Em muitas ocasiões, eu me lembro especificamente quando ele teve um filho de um relacionamento ilícito, esse relacionamento de adultério com Betseba, e esse menino adoeceu, e para chamar a atenção do Senhor, ele se trancou no seu recôndito no palácio, e ali ele ficou jejuando, ele ficou orando para chamar a atenção do Senhor, para que o seu filho fosse curado e não morresse. A Bíblia fala de um homem pequenininho, Zaqueu, que subiu numa árvore, era um publicano, um cobrador de impostos. Ele era um judeu que trabalhava para os romanos, que dominavam o império e dominavam os judeus. E ele era aquele que batia na porta das pessoas e dizia: cadê o imposto de César? Imagina como que os judeus gostavam dele. Cadê o imposto de César? E ele ganhava uma taxa sobre o imposto, vamos dizer que o imposto era 10 alguma coisa, e ele ganhava 1 ou 2 desses 10 para fazer esse trabalho. Só que ele cobrava 12, 13. Então era esse tipo de homem que sobe numa árvore e chama a atenção de Jesus. Ele seria um dos 10. Nós já temos o primeiro desses 10 aqui, que seria Davi. Nós já temos o segundo, que é esse homem aqui, cobrador de impostos, odiado pelo povo. Um terceiro que estaria entre os 10 seria um cego mendigo chamado Bartimeu. Um homem que estava na porta da cidade de Jericó, e quando Jesus passava ali, ele gritou para chamar a atenção de Jesus, para ser curado. Então já teria 3. Teríamos um quarto, vamos colocar uma mulher agora, não é? No meio dessa história, para que os homens não fiquem muito inchados achando que só eles que chamam a atenção de Jesus. Mas tem uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Há 12 anos ela tinha gastado os recursos dela e ela sofria com aquele derrame que ela tinha. É lógico que era uma mulher anêmica, apática, era uma mulher fraca. 12 anos com fluxo de sangue. Era uma situação muito difícil, porque o fluxo de sangue na mulher era tido pela própria palavra de Deus em número 15:39, como alguém que não poderia ser tocado. Mas ela vai lá e toca nas orlas das vestes de Jesus. E a orla da veste era de um judeu tradicional, e Jesus usava as roupas típicas da época. A orla das vestes, ela tinha uma franja e um cordão azul que descia por ela, e aquilo representava os mandamentos do Senhor, representava a palavra de Deus, representava a obediência a Deus. Então um judeu tradicional usava aquela veste com a sua orla e a franja na orla, e é ali que ela agarra, talvez representando que ela se apegava à palavra de Deus, quando ela toca na orla das vestes de Jesus. Mas era uma mulher impura, e ela tocou Jesus, e vocês sabem que saiu
virtude de Jesus. Já temos 4, sobrou 6 vagas para a gente. Sobrou 6 vagas. Será que você seria um desses 6? Se nós olharmos um pouco mais atento para essas 4 histórias, nós vamos observar quem era esse tipo de pessoa que de alguma forma chamava a atenção de Jesus. Eu percebo 3 coisas nessas 4 pessoas de tempos distintos, diferentes, de situações diferentes. A primeira coisa que eu percebo era que eram pessoas limitadas, não eram pessoas boas e importantes. Eram pessoas limitadas. Davi, você pode pensar era rei, mas ele era uma pessoa limitada moralmente. O pecado dele, o adultério, a cobiça, fez dele um homem limitado moralmente. Ele não teve governo sobre suas paixões. Ele não teve a atitude nobre de respeitar o seu general de guerra, que estava lutando por ele, pela nação, e não tocar na mulher desse homem. Ele não teve essa atitude nobre. Moralmente, ele se tornou uma pessoa limitada. Então nós percebemos que Davi era um homem limitado. Quando você olha para Zaqueu, você vê que ele era limitado no conceito popular. Não era uma pessoa benquista, não era um carismático, não era uma pessoa agradável, não era uma pessoa que todo mundo olhava para ele e queria dar um abraço ou pedir autógrafo. Ele era uma pessoa limitada no conceito popular, no conceito social. As pessoas não gostavam dele, então ele era limitado afetivamente. Ele não era uma pessoa de bons relacionamentos. Talvez pessoas interesseiras ficavam perto dele. Então ele era uma pessoa limitada quanto à realização afetiva e social, pelo estilo de vida que ele havia adotado. Você pega Bartimeu, o cego, mendigo, cego e mendigo, ele era limitado fisicamente, não tinha um dos sentidos tão importantes, a visão, e ele era limitado economicamente, ele era mendigo. Então era uma pessoa limitada, que chamou a atenção de Jesus. Você olha para a mulher impura, e ela era limitada socialmente. Porque uma mulher com fluxo de sangue, a mulher na menstruação, pelo conceito judaico, não podia nem se relacionar perto das pessoas, ficar perto das pessoas. Ela não podia tocar em ninguém. Se havia uma moeda e ela pegava a moeda, aquela moeda ficava impura. Ninguém queria a moeda. Ninguém queria aquela moeda porque a mulher com fluxo de sangue tocou na moeda. Então era uma mulher limitada socialmente, afastada da sociedade. Fazia 12 anos. Não era um ciclo menstrual normal. 12 anos de fluxo de sangue. 12 anos. Sendo limitada socialmente. A primeira característica de todos eles é que eram pessoas limitadas. A segunda característica é que eram pessoas necessitadas. Necessitadas. Limitadas e necessitadas. Todos eles precisavam de algo. Davi precisava de perdão, de absolvição. Precisava ser livre daquela culpa que por 2 anos secou os ossos dele. Ele diz, enquanto eu me calei, secaram meus ossos. A culpa me dominou. Eu me senti culpado durante 2 anos. Não conversava sobre o assunto, fazia de conta que ninguém sabia. Tinha lá o seu pecado praticado. Mas ele era necessitado de alívio. O alívio que o perdão traz. Ele precisava de perdão. Zaqueu era necessitado de aceitação. É o que mais uma pessoa precisa quando ela é rejeitada. É ser aceita. Independente do que ela é. Ele podia ser um bandido, um criminoso, um marginal. Mas ele tinha o desejo de ser aceito. Ele precisava, ele era necessitado de ser uma pessoa aceita. O cego mendigo era necessitado economicamente. Ele era mendigo. Ele precisava, era de grana, de dinheiro. Ele precisava comer, ele precisava vestir. Ele precisava ter onde morar. Ele precisava poder ver para não viver nessa situação que ele vivia, economicamente trágica. Ele era mendigo porque ele era cego. Ele não podia trabalhar. E isso gerou nele uma necessidade econômica. Ele era um necessitado. E a mulher impura?
a mulher impura era necessitada de misericórdia, né? Alguém tinha que ter compaixão dela, né? Ela não era culpada de ter aquela doença. Alguém é culpado por ter uma doença? Alguém é culpado por ter uma doença que a deforma ou que a deixa de um jeito que não se torna uma pessoa bem relacionável ou qualquer coisa? Ela não tinha culpa da doença dela. Ela era necessitada de misericórdia, de que houvesse compaixão sobre ela. Terceira coisa que eu olho em todos esses personagens é que eles tinham fé. Eles tinham fé. Davi tinha fé para jejuar e orar. Ele trancou lá no palácio, ficou dias lá orando e jejuando para que o filho fosse curado. Ele acreditava que o filho seria curado. Não foi. Havia um desígnio de Deus. O filho morreu. Mas enquanto estava vivo, ele tinha fé. Enquanto havia uma possibilidade, ele estava crendo. E ele foi lá jejuar, ele foi lá orar, ele foi lá se posicionar mediante a fé que ele tinha, a confiança que ele tinha. A fé gera confiança. Nós olhamos para o publicano Zaqueu e nós vimos que ele tinha fé para subir na árvore. Ele teve fé. Ele teve fé para chamar a atenção de Jesus. Imagina aquela multidão. Eu já estive em Jericó e dizem lá que é aquela árvore que eu olhei e tirei fotografia que Zaqueu subiu. Não sei se é, mas ela é uma árvore milenária, uma árvore muito antiga. Pode ser que seja aquela. E eu fico imaginando naquela praça pública, aquela árvore ali, aquela multidão caminhando e um homem sobe na árvore. E ele fica lá, imagino gente olhando, dando risada, mas ele tinha fé, ele precisava ver Jesus. E a fé fez ele subir na árvore, vencer qualquer barreira de timidez, de preconceito de alguém, não ficar preocupado com o nome que ele tinha, da importância, com o que iam dizer, mas ele teve fé para subir na árvore. Você olha para o mendigo Bartimeu, ele teve fé para gritar. Ele estava lá e todo mundo passando e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vocês sabem que até os discípulos falam: fica quieto, para, boa, se toca, meu. Você fica aí gritando, incomodando, já deixa a gente passar em paz aqui. Que gritaria é essa? Você é louco? O que você tem, cara? Para, mas ele não se interessava, porque ele tinha fé e ele gritava para chamar a atenção de Jesus. A multidão caminhava e apertava e falava alto, um conversava com o outro, alguém chamava Jesus: olha aqui, eu preciso disso, Jesus, ora por mim, Jesus, me liberta, Jesus, tem um filho, está doente. Mas ele levanta a voz mais do que todo mundo, porque ele tem fé, ele grita, ele tem fé para gritar. Você olha a mulher impura, ela tem fé para tocar em Jesus. A mulher com fluxo de sangue, ela tem fé para vencer o preconceito, a cultura, a multidão, o desprezo, as impossibilidades, ir lá e tocar em Jesus. Então o que nós percebemos? Nós percebemos que as pessoas que vão chamar a atenção de Jesus são pessoas que têm necessidade, que sabem da sua necessidade. Nós percebemos que são pessoas que sabem que são limitadas, que não são pessoas boas, importantes, são limitadas, são fracas. Mas que somado a isso são pessoas que têm fé. Essas pessoas é que vão chamar a atenção de Jesus. E eu podia pregar qualquer uma dessas mensagens, desses textos, mas eu escolhi falar sobre Neemias. Ele também é alguém que chamou a atenção de Deus. Olha a oração dele. Que os teus ouvidos, Senhor. Sim, que os teus ouvidos estejam atentos. E eu não quero que o Senhor só me ouça com os ouvidos, eu quero que o Senhor olhe para mim. Que os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que eu estou fazendo, que esse teu servo aqui está fazendo. Perceba, ele está buscando a atenção de Jesus. Nós sabemos no contexto histórico que Neemias surge na história no inverno de 444 a.C. Já finzinho, no fechar da cortina do Antigo Testamento. Quando está terminando o Antigo Testamento, no ano 400 a.C., o último profeta fala. E por 400 anos, Deus não levanta mais ninguém sobre a terra.
cria um vazio espiritual na terra toda. Nós temos do ano 1030 a.C. até o ano 400, uma multidão de profetas levantados por Deus. A escritura sendo escrita por esses profetas. Deus advertindo, ora para que o povo não caísse. Depois que caiu, Deus advertindo para que o povo se levantasse. Mas agora Deus para de falar no ano 400. Então, Neemias é aquele homem que está chegando no fim da história. Ele está chegando no fim da história. Mas ele chega com uma palavra de restauração. Com um propósito de restaurar. Não é porque estava chegando no fim. Não é porque daqui a pouco Deus ia parar de falar. Não é porque aquela época estava passando que as coisas tinham que ficar do jeito que estavam. Poderia mudar, isso traz uma luz para a vida da gente, dizendo que sempre há uma perspectiva, sempre há uma possibilidade. Mesmo que parece que você já está velho, parece que a situação já não tem mais cura, parece que todo o tratamento já foi dado. Lembrem-se que já tinha surgido Zorobabel, ano 516. Já tinha, 586, aliás, antes de Cristo, já tinha surgido Zorobabel. 586 começou o cativeiro. 516, 70 anos depois, chegou Zorobabel. Já tinha chegado Zorobabel e construído o templo. Depois de 59, chegou Esdras e restabeleceu a lei para o povo. Então o templo, a lei, a organização social, tudo acontecendo em Jerusalém, mas a nação estava envergonhada, os muros caídos. Chega Neemias com uma perspectiva, vai ter mudança, vai ter restauração, vai ter reconstrução. Já está chegando no fim. Tem tantos anos de história, de escombros, de entulhos, de vergonha, de humilhação, de fracassos. Quanta gente, quando passa alguns anos de sofrimento, já baixa a guarda. Quanta gente, quando passa 10, 15, 20 anos, 30 anos, as coisas não deram certo, já está dizendo acabou, não tem mais jeito, já está deprimida, já está abatida, já não acredita mais, já não tem mais fé, já não busca mais. Mas Neemias é uma lição para a gente. Está chegando o fim da história, mas ele está crendo. Ele está acreditando que vai acontecer alguma coisa. Eu espero que você consiga acreditar que vai acontecer ainda alguma coisa. Que você consiga ter essa fé. De que ainda vai ter restauração. De que ainda vai ter mudança. Não chegou o fim. Pode estar perto, mas não chegou o fim. O fim chega para quando desce a sepultura. E você está bem vivo aqui. E a tua casa ainda está lá em pé. E o teu negócio ainda está lá funcionando. Não chegou o fim. Então que o Espírito que estava em Neemias tenha poder de agir na tua vida. Para você acreditar que não chegou o fim. Que vai haver ainda uma restauração. Já tinha acontecido um monte de coisa. Mas estava lá os muros caídos. As portas destruídas. Mas Neemias, ele surge como um restaurador. E ele vai lá para agir. Mas por que ele age? Por dois fatores importantes. A informação e a oração. A ação acontece devido à informação e à oração. Mas a informação e a oração, por si só, feita de uma maneira natural, não tem o poder de levar à ação. Muita gente sabe das coisas, mas não é um restaurador e não muda nada. E muita gente ora e essa oração é infrutífera e também não acontece nada. Mas no caso de Neemias, ele é alguém que chama a atenção do Senhor. Ele conquista o coração de Deus. Por quê? Porque ele sabe lidar com a informação que ele tem. Ele sabe tratar com a informação que ele tem. No capítulo 1, versículo 3, ele perguntou para o seu irmão como é que está lá Jerusalém e as pessoas. E aí vem a informação. Eles me responderam. Eles começaram a fazer um relato. Os irmãos dele, liderado por Anani, o irmão mais velho que estava lá. Um relato chega para ele do que está acontecendo. A informação vem para ele. E o que acontece? Capítulo 1, versículo 4. Ele passa dias jejuando, orando ao Deus dos céus. Então veja, é uma informação que promove uma oração que resulta em uma ação.
Informação todo mundo tem sobre tudo. Hoje em dia, mais que a tecnologia faz a gente saber em fração de segundos o que aconteceu do outro lado do mundo, a gente tem informação. Na igreja a gente tem sempre informações das mais diversas. Nós temos informação em tempo real. Informação por si só não transforma nada. Mas na vida de Neemias a informação envolveu ele. Na verdade, ele se envolveu com a oração, com a informação. A informação envolve Neemias com o problema. Tem um problema lá e a informação faz com que ele entre no problema. O problema não era dele, ele não estava dentro do problema. O problema estava a 1.600 quilômetros de distância dele. O problema não estava na casa dele, não estava no quarto dele, não estava no corpo dele, nem no bolso dele. O problema estava a 1.600 quilômetros de distância. Mas a informação fez ele se envolver com o problema, a ponto de levá-lo a orar. E a oração o envolve com Deus, na busca da solução do problema. Então, é alguém que a informação envolve a pessoa, ela se envolve com aquele problema, mas depois ela se envolve com Deus para buscar uma solução para o problema. A grande dificuldade de muita gente é que elas têm a informação, sabem dos problemas e ficam querendo se envolver com o problema para resolver o problema. Ele se envolve com o problema, mas ele sabe que a solução do problema não está nesse envolvimento dele com o problema. Ele sabe que está em Deus, então ele se envolve com Deus para buscar a solução do problema. Nós vamos vencer muitas coisas quando nós tivermos a informação e essa informação nos envolver e nós nos envolvermos com o problema dessa informação. Nos sentirmos participantes do problema. Mas não adianta sair correndo para resolver o problema. É necessário se envolver com aquele que tem solução para o problema. Eu vi na internet um executivo político americano, uma frase que ele diz, é Ken Melman. Ele diz o seguinte: no mundo existem riquezas de informações e pobreza de atenção. As pessoas têm as informações, mas não têm atenção às informações. Uma atenção que leva a um envolvimento. Para Neemias, não. Para Neemias, a informação não era apenas uma notícia. As pessoas tratam informações como notícias. A sociedade produz as informações em forma de notícia. É noticiário de todo lado. Sempre buscando uma notícia mais quente, mais nova e mais apimentada. E aí a informação passa a ser só informação como notícia. E as pessoas pegam essas notícias. Saiu outro dia, aí alguém informou, algum doido, que o governo brasileiro liberou a entrada de 200 milhões de muçulmanos no Brasil. 200 ou 2 milhões? 2 milhões, né? 2 milhões de refugiados muçulmanos no Brasil. Boataria. Não aconteceu nada disso. Mas o mundo sedento de informação. E os irmãos bobinhos? Desculpa se você é um deles, viu? Mas você é bobinho mesmo. Fica pegando as coisas da internet e joga para todo mundo. Nem sabe o que é. Nem sabe o que aconteceu. E fica aí um propagador de horrores. Gosta de fazer sensacionalismo. De joga notícia boa para as pessoas. Joga informações boas para as pessoas. Pega a palavra de Deus, joga a palavra de Deus. Pega uma ministração, começa e joga no YouTube. Joga no Facebook. Pega as coisas de Deus e proclama. Não, pega um boato, uma notícia qualquer, errada, confusa, e faz um alarde em cima. Bobinhos. Pessoas que não sabem lidar com a informação. Que não se envolvem com a informação. E não se envolvem com Deus para buscar a solução do problema. As pessoas apenas sabem o que está acontecendo no mundo, mas não se envolvem emocionalmente com o que está acontecendo. E daqueles que se envolvem emocionalmente, são poucos os que se envolvem com Deus para buscar a solução do problema. Neemias pega a informação e ele ora. Charles Finney, a avivalista do século XVII, ele diz que sem muita oração e lágrimas não existe verdadeiro avivamento. São só pessoas que oram e têm lágrimas, envolvimento emocional que produzem avivamento. Eu acredito que ele não está falando das pessoas que choram pelos seus problemas.
Pessoas que estão completamente abatidas pelas suas lutas. Eu comprei aquele carro, não consigo pagar, que luta que eu estou. E estou chorando porque eu tenho um carnê enorme, não tenho dinheiro para pagar. Que sofrimento, que tribulação que eu estou passando. O diabo está me perseguindo. Não é o diabo, irmão, é a financeira. Porque você comprou aquele carro que não devia ter comprado. Então não tem nada de diabo aí. Não tem. É a financeira que está atrás de você. E não adianta clamar pelo sangue de Jesus, que financeira não corre. O diabo corre, financeira não corre. Não adianta. Então, pessoas que não oram com lágrimas. Neemias era um estrategista, vocês sabem disso. Ele planejou tudo. Mas a maior estratégia dele era a oração. Porque da oração procedia todas as estratégias que ele tinha. Ele sabia o que tinha que fazer, a hora que tinha que fazer e como tinha que fazer, por causa da oração. Ele era um homem que orava. Só nesse relato da construção dos muros de Jerusalém, nós temos 7 momentos em que se explicita a oração de Neemias, que ele está orando. No capítulo 1, versículo 5, ele orou quando teve as informações. No capítulo 2, versículo 4, quando tinha que falar com o rei, antes ele foi orar. O rei perguntou, o que você quer fazer? O que você quer que eu faça? Ele não respondeu nada. Rei, dá um tempo. E foi orar. Foi buscar do Senhor direção. No capítulo 4, versículo 4, seus inimigos começaram a desprezar ele, quando ele chegou lá em Jerusalém. E ele foi orar porque os seus inimigos estavam desprezando ele. No capítulo 4, versículo 9, esses inimigos não se contentaram em desprezar, e começaram a atacar ele, ameaçando e procurando provocá-lo e destruir o que ele estava fazendo. O que ele fez? Ele foi orar. No capítulo 5, versículo 19, começaram a mexer com a integridade dele. Começaram a dizer, esse cara, ele está fazendo tudo isso para aparecer. Ele quer ser governador, ele quer ser o bambambam aqui. Por isso que ele está fazendo esse reboliço em Jerusalém. Começaram a falar para o império, olha, ele vai querer tomar o trono do império, ele vai se rebelar contra a nação. O que ele faz? Ele vai orar diante do Senhor, porque ele vê a sua integridade sendo ameaçada. Ele vai lá orar diante do Senhor, ele não vai tirar satisfação, ele não vai procurar provar nada para ninguém. Ele vai orar perante o Senhor e dizer, Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo. O Senhor sabe a integridade que eu tenho no meu coração. Considera isso, Senhor. É um homem de oração. No capítulo 6, versículo 9, ele se sente fraco. Tanta perseguição, tanto trabalho, tanta luta. E o que ele vai fazer? Ele vai diante de Deus e fala, Senhor, fortalece minhas mãos. Fortalece minhas mãos, eu não estou aguentando mais. Ele vai orar porque ele está se sentindo fraco. No capítulo 6, versículo 14, os inimigos tentam intimidá-lo. Novas ameaças. O muro está quase pronto, as portas começaram a ser colocadas. Os inimigos estão apavorados e agora eles estão apelando. O que ele faz? Ele vai orar. Ele vai orar. Irmãos, será que nós vamos ser um daqueles 6 que ainda tem espaço para chamar a atenção de Jesus nessa manhã? Será que você vai ser um desses 6? O grande erro que nós cometemos é que nós queremos chamar a atenção de Jesus pela afetividade dele. Nós pensamos que precisamos chamar a atenção afetiva de Deus sobre nós. O que nós fazemos quando nós queremos chamar a atenção afetiva de Deus? A gente chora, a gente lamenta, a gente faz cara de segunda-feira de manhã. E a gente fica com aquele jeitinho assim de coitado, de pobrezinho, de infeliz, de que não tem nada. E a gente fica pensando, não é possível que Deus vai olhar para mim e não vai falar, tadinho dele, Não é possível que Deus não vai fazer nada. Não vai me pegar no colo e me embalar. Ele está vendo como eu estou sofrendo. A gente quer chamar a atenção afetiva do Senhor. Nós não precisamos disso. Sabe por quê? Paulo escreveu aos Romanos e disse, Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Veja, ele já nos ama sem a gente fazer cara triste. Sem a gente fazer dengo, sem a gente dizer da nossa carência, dizer do nosso sofrimento, sem se sentir o mais miserável e incompreendido do mundo, ele já está olhando para a gente.
A afetividade do Senhor já está sobre você. Isso é ou não é uma boa notícia? O Senhor te ama, Ele está olhando para você com amor, Ele tem afeição por você. Não é por causa do seu problema, não. Porque o problema, na verdade, que gerou afetividade no Senhor, é a nossa condição miserável de pecadores condenados a uma eternidade longe de Deus. Isso gerou afetividade no Senhor. Nós éramos pecadores, condenados, e o Senhor teve compaixão. Então agora, dor no pé, dor de cabeça, problema financeiro, não vai fazer Ele se apaixonar por nós. Sabe por quê? Fala para o seu irmão, porque Ele já está apaixonado por você. Porque Ele já te ama. Então não adianta querer chamar a atenção dEle. A gente está com um problema, a gente vai fazer uma campanha, e a gente vai chegar na campanha, vai fazer aquela cara de bagaço de laranja, vai chegar diante dele na campanha para ver se chama a atenção dele, vai ficar ali tudo para ver se chama. Não precisa. Ele já está olhando para nós com bondade, porque Ele nos ama. Ele já viu o maior problema que a gente tinha, que era o pecado. O pecado que atraía as garras de Satanás, que nos condenava a uma morte e a um sofrimento eterno. Ele já se compadeceu de nós. Então, nada que aconteça nessa vida vai fazer Ele ter compaixão de nós. Por quê? Porque Ele já tem. Ele já tem, pelo maior problema que existe. Então, não adianta querer chamar a atenção dEle com essa tristeza. E chamar a atenção também não é uma questão de despertar Deus, porque os olhos do Senhor estão em toda parte, Ele está vendo tudo. Chamar a atenção é gerar em Deus o prazer de atender nossos desejos e necessidades. De atender aquilo que a gente precisa e aquilo que a gente quer. Porque vocês sabem que nós temos promessas na palavra de Deus atender tanto desejos como necessidades. Nós queremos e precisamos chamar a atenção do Senhor para esse atendimento. E como é que nós vamos cativar Deus? Como é que nós vamos conquistar Deus? Como é que nós vamos ganhar Deus? Quem quer ganhar Deus aqui? Quem é que quer conquistar Deus? Fazer Deus ficar, você ser irresistível para Deus. Deus fala, não aguento ficar sem ouvir esse cara. Não aguento ficar sem atender essa mulher. O que a gente precisa fazer? Nós vamos cativar Deus com nossas ações. Que sejam frutos da nossa motivação correta. É o nosso comportamento que vai cativar Deus. Atitudes, posicionamento que vai cativar Deus. Acontece uma coisa totalmente contrária ao que nós queríamos na nossa vida. Nosso plano de anos não dá certo. Nosso sonho desmoronou. Os olhos do Senhor estão em toda parte e passam por nós. A nossa atitude nessa hora, o nosso comportamento. Tem gente que chega em casa brigando com todo mundo. Coitado do cachorro, é o primeiro a apanhar. Já leva um chute logo de cara. A boca... solta um monte de coisa, porque as coisas não estão dando certo. E Deus está olhando a nossa atitude, o nosso comportamento. Nós cativamos Deus pelo nosso comportamento, pela nossa atitude. E não depende de lágrima ou não lá. Pode ter a atitude certa chorando ou rindo, não interessa. Pode ser pragmático, sisudo, ou pode ser carismático. É a atitude, é o comportamento naquela situação. Como que a gente age, como que a gente reage. Isso é que vai cativar Deus. Neemias tem uma intenção clara. Eu vou conquistar Deus. Quando ele tem a informação, no mês de Quisleu, novembro mais ou menos do nosso calendário, quando ele tem a informação no mês de Quisleu, e ele se coloca em jejum, em oração, o que ele está fazendo? Ele quer chamar a atenção de Deus. Ele é claro no versículo que eu li para vocês, que é base no versículo número 6, que os teus olhos estejam atentos, que os teus ouvidos estejam abertos para a oração que eu estou fazendo. Ele está chamando a atenção. Eu quero exclusividade. Eu quero um particular com o Senhor. Eu quero que o Senhor olhe para mim agora e me dê atenção.
pare com os seus afazeres nesse momento. Eu sei que o Senhor tem um universo inteiro para cuidar, tem milhares de anjos aí te louvando para organizar todo esse exército. Eu sei que o Senhor está segurando com a sua mão as estrelas, as constelações, as galáxias. Eu sei que o Senhor tem um monte de coisa para fazer, mas para, Senhor, olha aqui para mim. Me ouve, Senhor, me dá uma atenção particular. Eu e tu, somente nós dois. Isso é um anseio humano. Moisés, quando ele saiu ali do Egito, ele falou para o Senhor: Senhor, eu quero ver tua face. Eu preciso de um tete a tete. Eu preciso, Senhor. Eu conheço o Senhor, eu sei das tuas leis, eu sei do que o Senhor fala, do que o Senhor diz, mas eu quero te ver, eu quero ter um particular, eu e o Senhor. Você não quer isso? Quer não? Quer ou não quer? Quem não quer está desprezando uma ambição boa. Ter esse tete a tete com Deus. Então, Neemias é claro, eu quero a atenção do Senhor. É por isso que ele se abate, ele chora, ele lamenta, ele jejua, ele ora, ele está buscando a atenção do Senhor. E quando a gente olha atentamente para Neemias e para o texto bíblico, nós percebemos alguns comportamentos, algumas características marcantes na vida de um conquistador de Deus. Daquela pessoa que ganha a Deus. Só para o seu irmão, você vai ganhar Deus, irmão. Você vai conquistar Deus. Eu quero falar com vocês pelo menos quatro comportamentos de quem ganha a Deus. Primeiro, Deus se deixa conquistar por alguém que é interessado. No capítulo 1, versículo 2, chegou Anani e Neemias pergunta: como é que estão as coisas? Não é essa pergunta do dia a dia que a gente já fez hoje para um monte de gente. Tudo bem, como é que está? Não. Foi uma pergunta interessante. Tanto é que abriu um campo para Ananias falar e ele ouvir e a informação mexer com ele. Então, é alguém interessado. Aquela não era uma boa pergunta para fazer. Não era. Se você sabe que a pessoa está deprimida, que é uma pessoa melancólica, que é uma pessoa cheia de problemas, você encontra com ela na rua, você vai parar e olhar nos olhos dela e falar: como é que você está? Não era. O homem, o irmão dele, já tinha viajado 1.600 quilômetros em estradas poeirentas, andando de cavalo e a pé. Imagina se ele não estava cansado, cheio de poeira e cheirando mal. Talvez de mau humor. E ele vinha de uma cidade destruída e Neemias sabia que estava destruída Jerusalém. Ele vinha de um povo humilhado, deprimido, de baixa estima. E, consequentemente, ele também estava assim. Mas, ainda assim, ele é interessado. Ele é interessado em saber do problema. A gente fala aqui: irmãos, amanhã vamos ter um culto aqui para cura e libertação. Venham. O povo vem. Irmãos, amanhã nós vamos ter um culto aqui para resolver um problema administrativo e financeiro da igreja. Venha, deixe a Bíblia em casa, traga a carteira, a bolsa, o talão de cheque, o cartão de crédito. Epa, peraí. Eu sou muito espiritual para essas coisas. Vai ofender minha santidade. Não, ele olhava o problema, ele se interessava pelo problema. Deus não resiste a alguém que se interessa pelo problema. E o problema dos outros. Não o seu próprio, mas o problema de outros. Não é aquela pessoa que está focada no seu problema, na sua luta. Aquele irmão que fica sempre assim: ai, ninguém liga para mim, ninguém se importa com as minhas lutas. Essa pessoa só está focada nela. Neemias tinha lá suas dificuldades, mas a Bíblia nem relata, porque para ele não era importante. Ele está preocupado com outros. Ele está focado, interessado em outros. Napoleão Bonaparte, ele diz: todo homem luta com mais coragem, bravura, firmeza, quando ele está focado nos seus interesses e não nos seus direitos. Quando ele tem interesse real nas coisas, ele se esforça, ele se entrega, ele se dedica. Neemias tinha um interesse real pela situação de sofrimento que aquelas pessoas estavam passando. Paulo, ele fala de Epafrodito.
em Filipenses capítulo 2, versículo 30. E quando ele fala desse servo, ele diz, por causa da obra de Cristo, ele chegou às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para poder suprir necessidades da obra de Cristo, de pessoas e da igreja e da obra de Deus. Ele chegou a colocar a vida dele em risco. É o que acontece com alguém interessado. Deus não suporta, ele não resiste a alguém interessado. Tem pessoas que não se interessam pelo que Deus se interessa. Não consideram os feitos do Senhor nem as obras das suas mãos. Ele os arrasará e jamais os deixará reerguer-se. São pessoas que não se interessam pelo que Deus se interessa. Segunda coisa que eu percebo que atrai a atenção de Deus, Deus se deixa conquistar por alguém que é quebrantado. Sentei-me e chorei. Alguém que sabe rasgar o coração. Não é um quebrantamento da depressão esse. Não é o quebrantamento da entrega, do desespero. Não, é a dor natural por um problema que acontece. Por que eu digo que não é um abatimento da depressão? Veja na sequência. A Bíblia diz que ele sentou. Versículo 4. Sentei. O que é sentar? O que vocês estão fazendo aí sentados? Vocês estão parados. Vocês estão quietos. Vocês estão quietos. Vocês estão esperando alguma coisa. Quem está sentado fica aguardando, está esperando alguma coisa. Vocês estão esperando uma palavra para vocês. Vocês estão esperando que Deus os alcance. Vocês estão esperando uma bênção. Vocês estão esperando um crescimento espiritual. Vocês estão esperando alguma coisa. Ele sentou. E o que mais ele fez? Ele chorou. Ele se envolveu emocionalmente. Isso é alguém quebrantado. Deus não resiste a essa pessoa. Terceira pessoa que Deus não resiste é alguém consagrado. Ele se deixa conquistar. Passei dias jejuando e orando, dedicando a vida para o Senhor. Entregando a vida para o Senhor. Spurgeon disse assim, não se deixe dominar pelo que é urgente. E não permita que isso tome o lugar do que é importante. Então, uma pessoa que sabe o que é importante, ela se dedica ao que é importante. Tem pessoas que não têm consagração de vida ao Senhor porque estão correndo atrás do urgente. O urgente chama a atenção delas, o urgente prende elas. E por isso elas não conseguem se consagrar ao Senhor, não conseguem se entregar ao Senhor. Elas não chamam a atenção de Deus. Por fim, Deus se deixa alcançar por quem é envolvido. Por quem se envolve na solução do problema. Quando o rei pergunta para ele, o que você quer que faça? Ele diz, me deixe ir. Me deixe ir. Para que eu possa reconstruí-la. Pense comigo. Ele era copeiro. Copeiro cuidava das taças do rei e da comida do rei. Trabalhava na cozinha. Na verdade, não era o cozinheiro, mas ele era aquele cara que tinha unha feita. Mão lisa. Ele era aquela pessoa que o trabalho dele era um trabalho leve. E o que nós estamos falando? Construir muros. Trabalho de pedreiro. Ele não tinha formação em engenharia daquela época, ele não tinha nada disso. O que você quer que eu faça? Ele podia dizer para o rei, senhor rei, né? Por favor, escolhe aí uns 4 engenheiros bons, pega a Odebrecht aqui da Babilônia, o AS, sei lá. Manda eles lá para Jerusalém. Manda eles lá para Jerusalém para construir os muros. Escolhe aí 50 trabalhadores braçais. Ou deixa eu escolher alguns homens para ir para lá. Senhor, vamos mobilizar umas pessoas aí, meu rei, para que a gente faça isso. Ele traz para o pessoal, me deixa eu resolver o problema. Eu participar da solução do problema.
Na igreja a gente encontra muita gente, quando a gente apresenta uma dificuldade, eles dizem assim, estou orando, vou ficar orando. Estou orando, irmão, estou orando. Estou orando, eu vou orar para que isso seja resolvido. Eu vou orar. Aquele irmão está com um problema. Irmão, eu estou orando pela solução do teu problema. Estou orando para que isso seja resolvido na sua vida. Para que isso aconteça. Eu estou orando para que você... Na verdade está dizendo assim, eu estou jogando a mão de Deus para Ele cuidar. Porque eu mesmo não conte comigo. Neemias fala, não. Eu quero estar envolvido nessa solução. Eu vou me envolver na solução. Não era fácil. Se envolver no que é fácil, é coisa de gente comum. Não era fácil. Ele deixar o conforto do palácio, a sua mão lisa, a sua unha feita, o seu cálice, a sua posição, o seu salário, a sua ocupação, a sua vida cômoda, construída em Babilônia. Provavelmente ele nasceu em Babilônia. Ele podia ficar lá, mas ele deixar sua comodidade e andar no meio de escombros, e andar no meio de uma cidade que tinha 142 anos, que estava destruída, com muros caídos, casas caídas, rato por todo lado, praga, pestilência, gente de cabeça baixa. Ele deixar tudo isso para ir lá, era um preço muito alto para pagar. Mas ele diz, eu quero estar envolvido. Eu vou me envolver com esforço, com sacrifício, com renúncia, com dor. Martinho Lutero, ele diz assim, a oração é o suor da alma. É a alma trabalhando que leva a gente a orar. Alma é sentimento, é emoção, é pensamento envolvido numa situação. Eu pensei aqui dentro daquilo que eu gosto tanto, e agora nessas últimas 2, 3 semanas eu estou num bom momento para falar disso. Eu pensei em futebol, e eu lembrei de um jogo de futebol que tem 22 jogando lá dentro do campo. Tem mais uns 20 envolvidos na comissão técnica, que dá suporte para os 22 que estão jogando. Tem mais uns 50 trabalhando na organização, na limpeza, para preparar o ambiente. Tem 40, 50 mil assistindo. Tem 40, 50 mil lá só torcendo, criticando, aplaudindo, gritando, esbravejando em uns momentos, rindo no outro. Tem 50 mil lá assistindo e vendo o que está acontecendo. E dando as suas opiniões e falando. Mas tem uma população de uns 100 desses 50 mil. Que é que estão lá suando. Que é que estão lá se machucando. Esquece o salário deles, tá? Mas que estão lá lutando, que estão lá trabalhando, que estão lá fazendo alguma coisa, se expondo. E correndo risco. Até de não ganhar, e de passar vergonha. São poucos que estão lá. Eu concluo essa mensagem dizendo que tem muitas pessoas que estão tentando chamar a atenção de Jesus, conquistar o seu cuidado e a sua ação de forma sentimental. Pensam que pela quantidade de lágrimas derramadas, pela dor que está sofrendo, pelo sofrimento, pela angústia que tem, o Senhor vai olhar e vai se compadecer. Ele já se compadece de você, de mim, por causa da nossa condição de pecadores. Nada mais vai fazer Ele se compadecer da gente. Ele já está compadecido. Ele já nos ama, afetivamente está voltado para nós. Essas pessoas têm informação das necessidades, mas não fazem nada. Elas ficam sabendo. Elas até se mostram interessadas em saber o que está acontecendo, como é que é, mas elas não se envolvem. Elas estão muito ocupadas com elas. Elas são capazes até de chorar, de lamentar e de gemer, mas por causa das suas dificuldades, das suas necessidades, das suas dores. Se sentem até injustiçadas porque ninguém se preocupa com elas, com os problemas que elas têm. Não perca tempo nem com você e nem tentando atrair a atenção de Deus pelas suas lágrimas e sofrimento. O que precisamos é cativar Deus com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, com a postura de dizer para o rei, eu
Tem um problema, eu estou aqui para resolver. Tem um trabalho a ser feito, eu estou aqui para trabalhar. Tem algo que ninguém quer fazer, que ninguém consegue fazer, eu vou fazer. Certo, vai ter um monte de gente do lado olhando e falando assim, faz porque pode. Ele está com a vida mansa, ela fazer isso é fácil. Não, tem um preço para pagar. E quem vai fazer alguma coisa, se envolver, tem um preço para pagar. Quem se envolve, chama a atenção de Deus. O que cada um de nós vai ser? Uma pessoa que cheia de informações, presas nos seus próprios interesses, ou uma pessoa que sabe trabalhar com as informações e deixa as informações mexer no seu interior, mas não sai correndo para resolver porque não acredita nas suas planilhas, nos seus recursos, nas suas capacidades, mas envolve Deus e se envolve com Deus para buscar uma solução. E certamente, eu não sei o que acontecia no começo da história de Neemias, quando ele teve a informação e foi jejuar. Eu não sei o que ele estava pensando. Talvez ele estava pensando assim, eu vou jejuar e vai acontecer alguma coisa sobrenatural. E Deus vai resolver o problema dos judeus. Mas na sua intimidade com Deus, eu acredito que em algum momento do seu jejum e da sua oração, Deus falou para ele, é você que vai lá. Quando ele chega ao rei e fala, eu vou, não é porque ele quer ser um herói, não é porque ele é aquela pessoa maravilhosa, bondosa, certamente Deus o comissionou. Ele foi buscar a Deus com o coração rasgado mesmo, olhando para a situação, não é comendo um lanche, olhando para o problema. Ele foi buscar a Deus. Alguma coisa precisa ser feita. Isso precisa ser resolvido. E ele ficou lá diante de Deus, e talvez para surpresa dele, Deus tocou no ombro dele e disse, você é o cara. É você que vai. É você que vai resolver. Todas as pessoas que querem chamar a atenção de Deus, têm que se preparar. Porque quando nós chamamos a atenção de Deus para um problema, sabe o que Deus faz? Ele chama a nossa atenção para aquele problema. Invariavelmente Ele vai dizer, você faz parte da solução. Você faz parte do trabalho a ser realizado. Talvez por isso algumas pessoas não estão muito interessadas em chamar a atenção de Deus. Só que o prejuízo por não chamar a atenção de Deus é muito maior. São orações frias, é vida espiritual religiosa, é vir semana após semana na igreja, só fazer um culto e ir embora. E às vezes ainda achando isso um ênfado, um cansaço, uma obrigação. É uma vida espiritual sem sentido, sem energia, sem vibração, sem prazer, sem expectativa da próxima oração, do próximo louvor, do próximo culto, da próxima pessoa que eu vou ganhar para Cristo, da próxima pessoa que eu vou ajudar, da próxima oportunidade que eu vou ter para fazer alguma coisa, para mostrar interesse, envolvimento, me quebrantar. Não vale a pena. É melhor deixar o palácio de Babilônia. É muito melhor sair da fortaleza de Suzã e ir para os escombros. É muito melhor. Eu disse aqui outro dia, se Neemias não fizesse tudo o que fez, quem seria Neemias hoje? Ninguém. Só mais um copeiro de um dos reis daquela época. E houveram milhares e milhares de copeiros em todos os impérios do passado. Neemias seria só mais um deles. Sepultei minha mãe essa semana. Ela não foi só mais uma crente na terra. Ela não foi só mais uma mulher da igreja. Eu tenho certeza que vão passar os anos e vai ter gente ainda lembrando dela. A Judite me encontrou aqui. A Judite, cadê a Judite, nossa diaconisa? Cadê ela? Está ali atrás. A Judite é apaixonada por cachorro. A Judite gosta de cachorro. Cheguei até ali na entrada do templo, falei com ela sobre
a falta que eu sinto da minha mãe. Ela falou, meus cachorros também sentem. Ela gosta tanto dos cachorros. E ela fala, todo culto, sua mãe perguntava dos meus cachorros. Quando meu cachorro ficava doente, eu falava para ela, ela orava pelos meus cachorros. E você, quando você morrer? O que o pessoal vai se lembrar? Do testamento? Da herança? De alguém que só procurou seus interesses? Cuidou da sua vida? Vamos orar ao Senhor. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vem aqui na frente, você que está precisando chamar a atenção de Deus. Se você pudesse ajoelhar, se ajoelhe aqui. Vamos orar juntos. Chegou o momento da sua vida que você precisa muito da atenção de Deus. Se por algum problema físico você não pudesse ajudar, fique em pé, não tem problema. Vem aqui. Nós aprendemos que nós não vamos chamar a atenção de Deus porque nós estamos concentrados na nossa dor e no nosso problema. Pelo contrário, nós vamos chamar a atenção de Deus quando nós nos tornarmos pessoas interessadas. Interessadas pela missão da igreja aqui na terra, pela nossa igreja, interessada pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares. Nós vamos chamar a atenção de Deus quando nós nos quebrantarmos por causa desse interesse, a ponto de rasgar o nosso coração, de sofrer mesmo. E então nós nos consagrarmos para buscar em Deus uma solução, para buscar em Deus alguma coisa que possa ser feita. Chama mesmo a atenção de Deus aqueles que se envolvem na solução do problema. E diz, eu vou participar disso. Senhor, nós oramos a Ti nessa hora, pedindo que as Suas mãos, que nunca se encolhem, que sempre estão prontas para abençoar, que não depende do nosso semblante, da nossa tristeza, da nossa dor, do nosso abatimento. Buscamos a Ti, Senhor, e eu tenho muita vontade de que a minha oração chame a Tua atenção agora. Por quê? Porque eu estou pedindo por esses irmãos. Na verdade, eu estou pedindo por todos nós. Todos nós que precisamos e precisamos muito, mas muito mesmo, de ter os Teus olhos bem abertos, os Teus ouvidos atentos às orações que fazemos. Torna-nos pessoas interessadas, Senhor. Permita que a Tua palavra pregada nessa manhã tenha poder sobre nossa vida, para nos levar a um interesse maior por aquilo que não é propriamente nosso. Tua palavra diz que o amor não busca seus próprios interesses, mas sim os interesses de outro. Nos ensina, Senhor, nos pega pela mão, porque nós somos muito duros. Muito duros para entender, para atender, para praticar. Mas
mas nos pega pelas mãos e nos leva a esse caminho, Senhor. Porque embora sejamos duros para isso, estamos aqui querendo receber de Ti direção. Senhor, se não temos crido que o Senhor cuida de nós, e por isso ficamos tão preocupados conosco, nos ajuda a ficar liberto desse engano que nos ocupa. O Senhor já propôs uma troca que ela é muito significativa para quem aceita, Senhor. A troca é entregar para Ti nossa vida, nossos problemas, nossos fardos, descansar e nos ocuparmos com o que Te interessa. Buscar o Teu reino e as demais coisas serão acrescentadas. Com essa palavra o Senhor nos fez a proposta e agora eu lhe peço, ajuda-nos, Senhor, a aceitá-la. Mas não aceitá-la apenas com uma palavra na mente ou na boca, mas aceitá-la com atitudes, com comportamentos, tirando-nos da inércia, da palidez comportamental, a fim de que tenhamos atitudes que confirmem aquilo que a gente crê e professa. Abençoa-nos, Senhor, que nós não podemos ficar sem um particular contigo. Nós não podemos viver sem uma intimidade contigo. Estamos no meio de uma multidão, mas não queremos apenas ser mais um no meio da multidão. É bom que o Senhor nos receba como igreja para cantar e para orar, mas queremos ser recebidos particularmente no Teu gabinete, Senhor. Queremos ter uma hora marcada contigo, particular, privada, quando nada mais é importante, ninguém mais é importante, mas o Senhor nos recebe e nós não vamos levar a nós mesmos, vamos levar interesses de outros. Não nos deixes sem isso, Senhor. Nos ajude a chegar nisso. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Diante do Teu altar, sacrificar.